Hoje nós vamos iniciar uma nova série aqui da comunidade. E estamos falando sobre comunidade viral. Se você tem menos de 20 anos de idade, você sabe o que nós estamos falando. Entre 30 e 40, talvez você entende mais ou menos o que é comunidade viral. Talvez entende um pouco mais. Mas se você tem mais de 50, não vou apontar, não vou falar nomes nenhum aqui. Tá? Talvez você está pensando, vamos falar de alguma enfermidade aqui da comunidade? É isso? A gente vai falar sobre alguma epidemia que está acontecendo na nossa comunidade? Não. Vocês precisam ter muita calma nessa hora, tá? Vocês que têm um pouco mais de idade conosco. O que é um viral? Um viral é utilizado para designar conteúdos disponibilizados na internet. Vídeos, imagens e textos, os quais passam a ser curtidos e compartilhados por milhares de pessoas, ganhando uma repercussão inesperada e provocando diferentes reações. É algo que alguém disponibilizou, colocou no Facebook, postou um vídeo no YouTube, e de repente, de forma surpreendente, centenas e milhares de pessoas começam a curtir e compartilhar aquele vídeo, aquele texto, aquela imagem. E de repente esses vídeos chegam nos lugares mais inesperados, se espalha. E mais, gera reação nas pessoas. Muda o comportamento das pessoas. Eu quero mostrar para vocês dois exemplos de viral. Primeiro, o vídeo mais viral no mundo. E talvez alguns de vocês já viram esse vídeo. Charlie bit me. Ah. Ah. Oh, ouch. Ouch! Ouch, Charlie! Ow! Charlie, that really hurts. No, Charlie bit me. And that really hurt, Charlie, and it's still hurting. Esse vídeo teve 800 milhões de pessoas que viram esse vídeo. Quase 1 bilhão de pessoas viram e curtiram esse vídeo. Se você não tinha visto, é provável que você achou que viral era enfermidade, tá? Não tem problema nenhum. Outro exemplo que nós temos. Um cara que não sabe dançar, como talvez o seu pastor aqui na frente, e faz os amigos rir com a dança dele. Aí um amigo fala para o cara, vamos filmar essa dança para a gente compartilhar com os nossos amigos. E a gente começa a ver que as coisas começam a espalhar com essa dança desse cara. Surge uma ideia desse cara de viajar o mundo todo fazendo a dança dele em lugares mais diferentes. E pessoas começam, sabe o quê? Dançar junto com ele, aonde ele está dançando. Consequência disso, empresas começam a pagar para o sujeito viajar e fazer essa dança idiota que ele faz em lugares mais interessantes. Olha como essa ideia espalhou também.
coisas espalham rapidamente hoje em dia. Mais do que nunca na nossa história, como humanos, as coisas espalham. E com isso, nós podemos ver e pensar um pouco sobre o primeiro século da história desse mundo. Quando você para pensar o que aconteceu no primeiro século, as coisas pareciam bem viral. Não sei se usei isso direito. Era uma coisa que aconteceu, mesmo que não tinha rádio, mesmo que não tinha internet, mesmo que não tinha televisão, tinha um movimento viral acontecendo no primeiro século. Um judeu nascido em Belém, criado em Nazaré, na periferia da periferia do Império Romano, morre crucificado em Jerusalém por volta do ano 30. E cerca de 60, 70 anos depois, antes da virada do século, o nome desse indivíduo era conhecido por todo o Império. Comunidades de discípulos já estavam estabelecidos nas principais cidades do Império. Você já parou para pensar, para perceber que o Evangelho é um movimento viral no primeiro século? E tudo começa em Jerusalém. Quando uma comunidade de discípulos, ela vive de uma maneira viral, de maneira contagiante. E nós vamos olhar um pouco sobre essa comunidade no primeiro século, que Lucas descreve no livro de Atos. Ele fala, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Diariamente novos seguidores desse movimento. Novas curtidas. Gente compartilhando o Evangelho com seus amigos, com seus vizinhos e seus familiares. Diariamente, essa comunidade fazendo a diferença na cidade, consequentemente na região e posteriormente no império todo. Então, quais são as bases de uma comunidade viral? Quais são os alicerces que fundamentam uma comunidade viral? Hoje em dia tem muita comunidade da moda, que é bem diferente, gente. Basta você ter um lugar bem legal, basta você ter uma banda da hora, uma pregação bem animada com muitas risadas, onde todo mundo se diverte, faz o povo arrepiar no final do culto, e assim vai ter uma comunidade da moda. Mas não necessariamente uma comunidade que transforme as vidas conforme o Evangelho. Essa comunidade em Atos não é uma comunidade da moda. É uma comunidade que transforma homens e mulheres a partir do Evangelho. Então, quais são as bases dessa comunidade? Primeiro, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O que a gente vê primeiro? A centralidade da palavra. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos.
O que significa isso? Será que os apóstolos tiveram uma revelação especial? Será que eles começaram a ensinar coisas novas que nunca haviam sido ensinados antes? Não. Nós vemos uma comunidade que tem no seu centro a palavra de Deus, que tem no seu centro o ensino, a explicação e a compreensão e obediência da palavra de Deus. Tem muitas igrejas hoje em dia que tem como o centro o arrepio e não a palavra, a experiência pessoal e não os princípios da palavra de Deus. No centro, ideologias e não o Evangelho. A revista Ultimato publicou alguns meses atrás, na capa, a crise sobre a centralidade de Cristo. Pregadores sutilmente têm abandonado a doutrina central do cristianismo, que é a unicidade de Cristo. Existem pregadores que pregam sobre a necessidade da igreja ser bondosa, ser caridosa, participar dos movimentos sociais. Mas esses pregadores nunca falam de Cristo, da cruz. Não falam mais de Cristo ser o único caminho. Não pregam mais que o indivíduo tem que entender o que aconteceu na cruz. Por quê? Porque eles acreditam que a cruz não seja o único caminho. Eles não acham que Jesus é a única maneira de eu encontrar com Deus. Essa é a verdade. Tem muita gente que nos pergunta, Jay, como eu posso saber se alguém é bom ou não? Se um autor é bom ou não? Se um pregador é bom ou não? Sabe a resposta? Ouve eles. Se eles falam sobre a cruz, se eles falam sobre Jesus em cada sermão, em cada livro, capítulo, esses caras têm como centro Jesus Cristo e o Evangelho. Se eles não falam sobre isso, eles não estão colocando você no caminho certo. Eu quero que vocês nos também mantenham nessa linha. Se você acha que nós não estamos seguindo esse caminho, fale conosco. Fale, Jay, eu preciso ouvir mais do Evangelho nas nossas pregações. Eu preciso ouvir mais de Jesus. E nós precisamos ficar atentos a isso, gente. Porque tem muita gente que está surgindo, que está falando para vocês que tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. Ouvindo pelo rádio, TV, internet, fique atento o que esse indivíduo pensa acerca da cruz. Quanto tempo demora para que esse sujeito não elabore um pensamento onde a cruz é a central? Esse ensino dos apóstolos é a palavra grega, didaquê. Didaquê. O que os apóstolos faziam era a releitura dos ensinamentos do Antigo Testamento sob a perspectiva do ensino de Jesus. Gente, eles não estavam apresentando nada de novo. Não surgiu novas ideias no momento que Jesus foi para o céu. Eles estavam pegando os valores e princípios revelados por Deus no Antigo Testamento e enxergando esses princípios e valores através do quê? Dos óculos da obra de Cristo na cruz. Porque em cada livro, cada passagem da Bíblia, existe a cruz. Basta a gente enxergar isso. O didaquê era também tempo de integração da razão à fé. Era tempo de compreensão, não de arrepio. Da percepção das implicações dos ensinos de Jesus à vida no dia a dia. Não ao choro no final do culto.
Era tempo de integrar a razão à fé. Ouvir, compreender, perceber as implicações e praticar. Por isso que nós sempre terminamos com refletir e praticar. Porque não adianta a gente só ouvir e não colocar em prática no meu dia a dia. É isso que acontece em alguns momentos históricos. E é isso que gera uma transformação, não somente ao indivíduo, mas na sociedade. É bem diferente do que pastores tentando pregar ideologias que irão transformar a sociedade. Descobrimos as verdades do Evangelho e ensinamento de Jesus que transforma o indivíduo, que depois faz o quê? Transforma a sociedade. Nós ouvimos isso na nossa viagem essa semana. Não adianta ter igrejas que não são transformadas pelo Evangelho, que querem transformar a sociedade, se os líderes e as pessoas que participam na igreja não são transformadas primeiro. A mudança tem que acontecer aqui, no nosso meio, para esse país ser diferente. Não adianta a gente resmungar e ficar frustrado demais com o nosso governo se nós não mudamos primeiro. Nós podemos ver isso de vários exemplos na história. Acontece com o rei Josias, no século 7. Eles acham um trecho das Escrituras e eles começam a ler. E sabe o que acontece? Um avivamento surge no povo. Acontece nos tempos de Neemias e Esdras. Eles estavam reconstruindo o templo, mas eles estavam vendo que não tinha mudado nada dentro do povo. Eles começam a ler o quê? As Escrituras de novo. E o que acontece? Eles são transformados. Martinho Lutero, no século XVI, ele descobre no porão de um monastério um pequeno livro, sabe qual? Romanos. E ele começa a ler a epístola escrita por Paulo aos Romanos, e quando ele chega naquela parte, e o justo viverá pela fé. E a partir disso, começa a reforma protestante, por causa do Evangelho, da leitura das Escrituras. E ainda John Wesley, na Inglaterra, no século XVIII, ele começa grupos de estudos da Bíblia em escolas e universidades de uma maneira metódica. Eram conhecidos como os metódicos, porque os grupos de estudo da Bíblia tinham um método de onde surgiu os metodistas. O centro desse avivamento é a redescoberta da autoridade das Escrituras. E desse avivamento surgem parlamentares ingleses que vão defender as primeiras leis trabalhistas no mundo onde pessoas, crianças, trabalhavam 7 dias por semana, 12 horas por dia, onde a expectativa de vida não passava dos 25 anos. Esses homens, impactados com a Escritura, transformaram as leis. As primeiras leis trabalhistas não surgiram dos comunistas. As primeiras leis trabalhistas surgiram lendo a palavra de Deus. A abolição do transporte de escravos surgiu do quê? Da leitura da palavra de Deus. Qual que é o centro disso tudo? A redescoberta da palavra de Deus. Não do livro em papel, não algo que nós temos em nossas mãos, mas redescobrir a autoridade das Escrituras. Voltar a ouvir a palavra de Deus como autoridade na sua vida. Isso vai fazer que nós estejamos nesse grupo seleto. Uma segunda base desse movimento viral são os relacionamentos significativos. É interessante. O reencontro da palavra de Deus faz com que as pessoas amem a Deus acima
de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. O verdadeiro avivamento não é um avivamento verticalizado, que só gera aqueles arrepios toda hora. O verdadeiro avivamento reconecta homens e mulheres com Deus. E quando eles são reconectados com Deus, eles se reconectam com os outros. São mais afetivos, são mais amorosos com aqueles ao seu redor. Talvez fica mais claro quando a gente olha a palavra que Paulo usou, koinonia, que quer dizer, sabe o que é? Aquilo que se torna comum. Agora, no Facebook tem muita gente que aquilo que se torna comum é você postar fotos de onde você está, é você postar fotos do que você está comendo naquele dia. Estou fazendo comum para todo mundo o que eu estou comendo hoje. Fazer aquele check-in aonde estou chegando. Estou tornando comum para todo mundo aqui, aonde eu estou. Mas não é isso o tornar comum da comunidade do primeiro século. É muito mais profundo do que isso. Talvez se você fizer uma busca de imperativos de mutualidade, muitos usados pelo apóstolo Paulo, você compreende quão profundo são os relacionamentos das comunidades do primeiro século. Por exemplo, Paulo diz: sirvam uns aos outros. Quer dizer, saia da sua zona de conforto. Isso é diretamente para mim. Eu gosto de ficar numa mesa estudando, lendo, fazendo as coisas sozinho. Mas eu preciso, como parte da comunidade, servir. Eu preciso sair de casa e ver aonde eu posso servir. E nesse semestre, gente, eu quero que nós servimos como comunidade. Sabe por quê? Porque isso nos une. Nos dá um senso de família. E também impacta aonde nós estamos. Segundo, levem os fardos pesados uns dos outros. Você já perguntou para aquela pessoa, tudo bem? E a resposta dessa pessoa foi, não, tá horrível. E você, legal, tchau. É assim, muitas vezes, que nós vivemos nossa vida. Mas o verdadeiro levar os fardos de uns aos outros seria perguntar, tudo bem? A pessoa fala, não está péssimo. E a gente gastar talvez 2 horas conversando com essa pessoa. De pegar os fardos daquela pessoa e falar, estou junto com você. Estou caminhando com você. Sujeitam-se uns aos outros. É algo que enfatizamos muito aqui na comunidade. Nós todos precisamos de alguém sobre nós. Precisamos de pessoas a quem nós nos sujeitamos. Eu, Fernando, especialmente nós precisamos de homens que nós somos sujeitos. Para eles nos manter na linha. Sim, a gente ainda precisa ser mantido na linha. É um perigo essa geração autônoma hoje. Essa cultura individualista. Essa cultura, eu sou dono da minha vida. E Deus nos pede viver uma vida de sujeição mútua. Você precisa ter pessoas a quem você se submete. Suportem-se uns aos outros. Agora, no português a gente ouve essa palavra suportem, suporta, e vem à nossa mente talvez uma situação como essa. A pessoa está chegando de longe, você vê e fala, olha quem está chegando aí. Vou ter que suportar ele um pouco. Vou ter que aguentar esse cara um pouco. Mas esse suportem-se não é dessa maneira. O sentido dessa frase é a mesma ideia de 2 colunas. Essas 2 colunas aqui no hotel.
que suporta, que apoia o quê? A estrutura desse prédio. Se não tiver essas duas colunas, algum arquiteto, algum construtor aqui, o que acontece com as colunas principais? Se não tiver, cai para baixo. E Paulo está falando para a gente, vocês têm que ser o suporte para as pessoas na nossa comunidade. Se as pessoas estão passando por dificuldades, nós temos que pegar eles por baixo e apoiar eles. Estar atentos a irmãos que precisam do nosso suporte. Aconselham-se uns aos outros. A partir e a princípio dos valores da palavra, nós temos que fazer isso. Consolem-se uns aos outros. A palavra consolar aqui é encorajar. Eu sei que isso é difícil, mas nós todos precisamos encorajar as pessoas. Se alguém faz alguma coisa para você, fala, nossa, você é uma bênção na minha vida. Você me ajudou muito naquele momento. Exortem-se, edifiquem-se uns aos outros. Agora, talvez a gente complique um pouco mais. Exortar aqui significa repreender. Se um irmão ou irmã, amigo ou amiga de caminhada cristã, se você percebe se algo está errado com essa pessoa, você tem que chegar em amor para essa pessoa e falar, não está certo isso. Eu te amo e você está indo nesse caminho que não está certo. Você precisa voltar ao caminho principal. Talvez ele não está tratando a esposa como deveria. Talvez não está lidando com a vida como ele deveria lidar. Talvez não está ensinando os filhos como deveria ensinar. Ou os negócios dele não mostram alguém que é discípulo de Jesus. Nós, como comunidade, precisamos chamá-los. Eu sei que não é gostoso fazer isso, gente. Mas faz parte de uma comunidade que se preocupa com um ao outro. É essa a ideia de exortar. Só quando a gente compreende toda a dimensão desses relacionamentos que a gente consegue entender o que Paulo escreveu em Romanos 12. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Construir relacionamentos significativos com irmãs e irmãos de caminhada cristã, amigos e amigas cristãs, espirituais, desemboca nisso. A gente não tem problema de chorar com os que choram. Isso, até nossos inimigos mais distantes, a gente até tem compaixão muitas vezes quando eles estão passando por algo difícil. Mas o grande desafio para saber se um relacionamento é de fato um relacionamento significativo é se você se alegra com o sucesso deles. Você vê o sucesso das pessoas aqui da comunidade e você vem e são os maiores torcedores dele. É isso mesmo, Josiel. Que bom. Estou feliz por você. E falta isso muitas vezes. Os relacionamentos significativos são aqueles que você chora com eles nos momentos difíceis, mas também se alegra com o sucesso deles. Nós vamos pular o terceiro ponto, que é o partir do pão, mas nós vamos para a última, que a gente vai praticar o partir do pão. O terceiro alicerce são as orações, ou dependência de Deus. Essa é uma comunidade, a comunidade viral é uma comunidade que tem no seu centro a centralidade da palavra de Deus, que tem relacionamentos significativos, que vive em dependência de Deus. Oração hoje se tornou, na nossa geração individualista, uma espécie de saque. Não serviço ao cliente, serviço ao crente. Não é? Fico imaginando
como eu sentiria se o meu filho tivesse uma lista de coisas e toda manhã que ele levantasse, viesse e falasse toda essa lista para mim de novo. Nós já nos colocamos no lugar de Deus nesse sentido? O que nós fazemos é basicamente isso. Nós temos uma lista de coisas que nós queremos. Na primeira coisa de manhã a gente fala, Deus, é isso, 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 isso. Tchau para você, bom dia. Relacionamento não funciona assim. Por que nós achamos que funciona com Deus dessa maneira? Nós precisamos redescobrir a oração como meio da gente relacionar com o Pai e conhecer mais profundamente o Pai. E eu quero pedir perdão, porque eu acho que nos grupos de vida que eu lidero, muitas vezes eu termino o nosso grupo com essa lista. E não é isso. O momento de oração em grupo deve ser, vamos chegar perto do Pai. Vamos agradecer Ele por essa semana. Vamos nos conhecer mais diante dEle, juntos. A lista pode esperar. A lista Ele já sabe. Mas vamos passar o tempo com Deus. Pai, só passei para te falar, te amo. Obrigado por tudo na minha vida. Como o Senhor tem sido bom comigo. É isso que constrói um relacionamento genuíno de oração com Deus. E quando a gente compreende o que é a oração, a gente vive uma experiência reversa do mundo atual. Porque no mundo atual, pessoas usam a oração para tentar mudar o que Deus está pedindo. É interessante. Em algumas igrejas, existe uma aura sobre certas pessoas, não existe? Eles são conhecidos como pessoas de oração. Esse homem é um homem de oração. Essa mulher é uma mulher de oração. E a gente pergunta, por quê? Porque o que ela peça, Deus o quê? Faz. Daí para nós parece o quê? Parece que aquela mulher entra em oração e começa a pegar o braço de Deus e começa a torcer, até Deus fala, não, para. Interessante que fé se tornou sinônimo de se eu conseguir mudar Deus. Sabe o que é a fé? É confiança absoluta em quem Deus é. Fé é confiança no caráter de Deus. Fé é estar diante de uma situação e dizer, Pai, eu não consigo entender por quê. Mas uma coisa eu sei, o Senhor está no controle. E eu confio nisso. Fé é o que essa comunidade viral tem a orar em Atos 4, diante da primeira perseguição. Eles não oram, Deus nos livre da perseguição. O que eles oram? Eles oram, Deus nos fortalece no meio dessa perseguição. Para que a gente continue testemunhando no meio da perseguição. Em meio à adversidade, em meio às dificuldades, nós queremos testemunhar da tua fidelidade. Esse é o modelo de oração dessa comunidade viral. Nós temos um grupo que está reunindo para orar. E, gente, eu não sei quantas vezes Deus falou sobre orar nessa semana para mim, mas foi muitas vezes. E mais algumas pessoas também que falaram para mim também. Mas eu estou chegando ao ponto de entender que eu preciso passar mais tempo em contato com meu Pai. Eu preciso passar mais tempo
pedindo a direção dele na minha vida. Não uma lista de coisas que eu quero, mas Deus nos mostra, me mostra o que eu preciso fazer. Porque eu quero ser e estar onde o Senhor quer que eu esteja. Mas existe um momento significativo nessa comunidade, o qual nós vamos conversar agora e também praticar. O quarto alicerce dessa comunidade viral é o partir do pão. O impacto da cruz. Um momento tremendo que faz toda a diferença na dinâmica dessa comunidade viral. Gente, de nada adianta ter a centralidade da palavra, de nada adianta ter relacionamentos significativos, de ter oração, se você não tem o impacto da cruz no nosso meio. O impacto da cruz para essa comunidade viral era algo que, ao mesmo tempo que trazia um desconforto, uma tristeza, mas era certeza também que eles viviam que a partir daquilo que o Espírito Santo estava fazendo na vida daquela comunidade era algo realmente impactante. Esse impacto da cruz trouxe um avivamento tão profundo na vida dessa comunidade e para todos a seguir. Mais profundo do que com Josias, mais profundo do que com Neemias, com John Wesley, com Martinho Lutero. O partir do pão lembrava eles da ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, que foi deixado pelo próprio Jesus como lembrete a nós de que Ele é o porquê que nós estamos aqui hoje. Não tem razão mais, nenhuma razão mais a não ser Ele. É por isso que nós juntamos, é por isso que nós fazemos parte dessa família. Se nós perdemos de vista a cruz, se perdemos de vista o impacto que isso causa em cada um de nós, perdemos o sentido de reunir. É um clube social. Se não mantemos a cruz como principal na nossa vida, na nossa comunidade, é um clube. E, gente, respeitosamente, eu quero mais do que um clube só. Eu quero uma comunidade que sabe exatamente quão impactante a cruz é para cada um de nós. O Evangelho tem que estar no centro de tudo que nós fazemos. Paulo diz em 1 Coríntios 11, 26, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você sabia que cada vez que nós compartilhamos o pão e o cálice, nós estamos anunciando o Evangelho? Nós estamos falando para o mundo lá fora. Eu acredito e eu sei quão impactante é a cruz para a minha vida. Se tirarmos o Evangelho, essa comunidade não tem nada que o torna viral. Morre, naquele momento, o movimento do primeiro século. É tão importante a cruz na nossa vida. É tão importante a gente enxergar quão alto foi o preço que foi pago por meus pecados e por seus pecados. Quero deixar um tempo juntos como família, como comunidade. Um tempo de reflexão. Sei que muitas vezes vocês vêm aqui, ouvem, e às vezes vocês saem e já passam direto da sua semana. Mas eu quero tomar um tempo agora que vocês, se precisar desligar os celulares, se precisar aquietar, e só
refletir sobre o impacto da cruz na sua vida. O que significa o que Jesus fez para você? Como isso muda sua vida? E depois nós vamos tomar juntos, mostrando a nossa unidade como corpo e como comunidade. Pai, obrigado por teu amor que não conseguimos nem expressar com meras palavras humanas. Não conseguimos compreender o tamanho desse amor. Um amor que, mesmo não precisando, foi derramado para cada um de nós. Um amor que não somente transforma, mas nos une. Pai, eu quero que a comunidade Aliança Lagoa Santa seja essa comunidade viral, que contagia cada pessoa que entra pela porta, com o amor do Senhor em nossos corações por essas pessoas que estão de fora. E que não somente fica aqui, mas que nós transbordamos em cada esfera das nossas vidas. Que o trabalho seja atingido pelo nosso amor. Que a rua seja atingido com o amor que você derramou em nós. Que as nossas famílias sejam transformadas pelo teu amor. E assim nós vamos ver pessoas transformadas e mudadas para a eternidade. E quem sabe a gente consegue, Pai, mudar Lagoa Santa. Transformar essa cidade. Não numa utopia, Pai, mas numa comunidade, uma cidade que entende quem o Senhor é. Que não existe nenhum canto da cidade que não sabe da graça de Jesus. E quem sabe o que o Senhor mais poderia fazer se isso acontecer. Obrigado por teu filho. Obrigado pela cruz. Que não cansemos de falar sobre ela. Que não cansemos de anunciar o Evangelho em cada momento das nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. A parte maravilhosa disso também, sei que é um momento de reflexão e talvez entristece o nosso coração. Mas mesmo nesse versículo falou, nós estamos anunciando a morte de Jesus Cristo até quando? Até que Ele venha. E isso deve alegrar o nosso coração, gente. De saber que Ele está voltando também. Não nos deixou aqui, fala, se vira. Ele falou, eu vou voltar. E eu vou restaurar tudo que está perdido. Então que celebramos a morte dele na cruz, o derramamento do sangue dele para os nossos pecados. E falamos, Deus venha. Venha restaurar, não somente esse mundo, mas a mim, a todos nós. Vamos comer junto e beber junto.
De novo, obrigado, Pai. Obrigado por teu amor por nós. Obrigado por teu Filho Jesus Cristo, que obedeceu o Senhor até a cruz e ressuscitou. Obrigado por teu Espírito Santo, que foi deixado para nós também, a nos ajudar a viver a vida no dia a dia, de nos mostrar o que precisamos mudar, de nos encorajar e de nos direcionar. Que o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e pelo resto das nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus esteja com vocês. Vamos ser essa comunidade que contagia as pessoas ao nosso redor. Boa semana.